Gostaria de pregar novamente nesse texto. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e deixasse sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Episódio onde Jesus purifica o templo. Todos acharam? Posso ouvir um amém? Vamos orar, todavia, primeiramente. Ó Deus de amor, bondade, Senhor, nós te louvamos por esta noite, nós te louvamos por mais uma semana abençoada que o Senhor nos concedeu. Senhor, nosso Deus e Pai, pelas tuas infinitas misericórdias, continua nos abençoando desta feita através de tua palavra. Ilumina nosso coração e mente, Senhor, levando cativos à tua obediência, elucidando a tua palavra e auxilia-nos pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos disso, Senhor, e nós te rogamos isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Assim está escrito, queridos. E estava próxima a festa, a próxima Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito uma zorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém? Queridos, este episódio é bem estranho nós encontrarmos uma pessoa tão mansa como o Senhor Jesus tomando uma atitude tão severa. Isso nos chama a atenção pela cuidado e a preocupação que o Senhor tem com a adoração devida, a oração que Ele aceita. O templo judeus, como nós podemos ver até hoje, na sua devoção ao muro da lamentação, muro que ficava próximo ao templo, o templo era o centro da adoração dos judeus. Mas infelizmente os sacerdotes, a classe sacerdotal que dominava naquela época, movido pela ganância e pelo desejo de poder político, tinha transformado o templo de uma fonte de renda, uma fonte de dominação sobre todos os peregrinos que vinham ali adorar a Deus. Esta ocasião que Jesus faz isto, a Páscoa, a cidade multiplicava-se muitas vezes a sua população, seus habitantes. Eram gente vinda de todos os lugares do mundo, pois os judeus tinham sido espalhados e continuavam espalhados em todo o Império Romano. E eles vinham para ali celebrar a Páscoa, a principal e mais importante festa do calendário judaico, do calendário de adorações. E eles tinham, esses sacerdotes, transformado a parte maior, podemos dizer assim, que era o pátio dos gentios, um lugar de venda, uma grande feira livre. E eles cobravam, eles ganhavam comissão sobre todos aqueles vendedores que ali estavam, vendendo, negociando. Esse negócio, ele visava facilitar a vida dos peregrinos inicialmente, mas o local era um local inadequado. Era um lugar que devia ser um lugar de oração, estava sendo transformado numa grande feira livre, com bois, ovelhas, pombos, e também cambistas que trocavam o dinheiro das pessoas que vinham do mundo inteiro ali adorar a Deus. Jesus vê aquilo e o revolta o seu coração, pois ele percebe
que aquele lugar que antes devia ser um lugar de oração, de adoração a Deus, estava se transformando num lugar de comércio, sem nenhuma motivação, sem nenhuma intenção espiritual, real. Jesus usa da sua autoridade máxima espiritual que ele tinha. Ele dá início a uma purificação que culmina, chega ao seu auge com a completa substituição daquela adoração. A adoração do templo físico de pedras foi, melhor dizendo, substituída pela adoração a Deus no Espírito através de Jesus Cristo. Este ato tão severo do Senhor mostra o conceito, o alto interesse de Deus, de que todos os povos o adorem, mas o adorem de maneira correta, de maneira certa. Ao purificar o templo, Jesus inaugura uma nova era de adoração. A adoração a Deus no Espírito, não limitado mais a paredes, a concreto ou a pedra, naquele caso, daquela época, a pedra, templos feitos pelas mãos de homens. Neste episódio nós vemos alguns princípios de adoração que nós devemos cultivar. Isso foi que eu não fiz mais claramente na quarta-feira, quando eu expus esse texto. E eu gostaria que você prestasse atenção a 4 princípios que Jesus aqui deixa. Nós podemos deduzir, nós podemos concluir, perceber das ações de Jesus. Primeiro, é que na adoração a Deus nós devemos ter cuidado, extremo cuidado com a nossa motivação interior. Devemos ter muito cuidado com aquilo que nos move a adorar a Deus. Veja os versículos 13 a 16, nós vemos que eles estavam ali vendendo bois, ovelhas, pomos e fazendo o câmbio da moeda. Com certeza isso começou com a motivação correta. Nós vamos facilitar para os irmãos que vêm de fora. Eles não podem carregar ovelha, eles não podem carregar bois, e quando eles chegarem aqui eles vão poder comprar. Veja, começou com a motivação correta, mas alguém achou que podia ganhar um pouquinho mais. O sacerdote, a classe sacerdotal, ele começou a perceber que podia ganhar uma comissão em cima disso. E em Lucas capítulo 19, versículo 45 e 46, que fala deste mesmo episódio, Jesus diz assim: a minha casa é casa de oração, diz o Senhor, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Em algum momento aquela intenção de abençoar os peregrinos se transformou em ganância, em venda, em comércio, e foram invadir o lugar da oração. A motivação que era antes facilitar e abençoar foi substituindo até o lugar de oração. Na adoração a Cristo, a Deus, nós temos que tomar muito cuidado com o que nos move. Podemos começar aqui buscando a presença de Deus, e quantos de nós começamos a buscar a Deus em oração intensa, fazendo da casa de Deus realmente casa de oração, mas com o tempo nós estamos permitindo que outras coisas fossem ocupando esta motivação. E talvez a motivação que você esteja chegando aqui nesta noite não foi motivado pelo desejo de entregar a Deus o seu culto. Talvez você tenha vindo cumprir tabela. Talvez você tenha vindo simplesmente porque você está acostumado ou se sente obrigado. Isso é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso mesmo. Hoje em dia, mais do que em toda a época do mundo, a gente vê as pessoas fazendo da casa de Deus comércio e buscar a Deus com intenção de apenas bênçãos terrenas. Nós ministramos isso aqui. Na verdade, este capítulo termina, depois deste episódio, que você vê, o apóstolo João registra que durante esta mesma festa, multidões creram em Jesus, vendo os milagres que ele fazia, mas Jesus reprovou a fé deles, reprovou completamente a fé daquelas pessoas, porque elas estavam atrás de Jesus, não por causa de quem Jesus era, não para alcançar a salvação das suas almas, mas elas estavam maravilhadas com os milagres que Jesus fazia e queriam apenas satisfação de suas necessidades terrenas. Muitas pessoas começam às vezes com a motivação errada e são transformadas pela palavra de Deus. Mas o mais comum é nós começarmos
vindo à casa de Deus, ou buscando e deixando que a nossa motivação vá ficando corrompida. Eu quero lhe chamar a sua atenção para isso, para que a Bíblia, você faça aquilo que Paulo nos ordena: examine-se o homem a si mesmo. Então participe da adoração, participe do pão, participe do vinho. Nós precisamos fazer constantemente um exame da nossa intenção de estar na presença de Deus. Como está a sua motivação? Porque você tem buscado a presença de Deus? Qual a motivação de você servir ao Senhor? Preste muita atenção a isso, porque o Senhor requer de nós uma motivação pura. Amém, querido? Nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração. O que são os puros de coração? Aqueles que não têm misturas na sua motivação, na sua intenção de servir a Deus. Fazem isso de coração puro. Eles vão à adoração por causa de Deus, vão buscar a Deus por causa de Deus, não por causa das suas bênçãos materiais ou por qualquer que seja o motivo. Prestamos bem atenção nisso, pois o Senhor reprovou terrivelmente aquele comércio, aquela disposição daqueles homens. O Senhor fez algo que era realmente muito estranho para nós. Ele faz um chicote, junta cordas, espalha, vira mesas, expulsa todo mundo do templo. É muito interessante isso, pois nos faz recordar uma palavra que muito dura, que se encontra em Apocalipse, que o Senhor, repreendendo a igreja de Laodiceia, diz: porque não és quente. Então ela perdeu a motivação fervorosa. Porque não és fria, perdeu a motivação até fria, não está nem mais servindo ao Senhor, mas era morna, tanto fazia. E o Senhor disse: vomitar-te da minha boca, estou a ponto de te vomitar, estou a ponto de expulsar. Veja que nós não encontramos na Bíblia o Senhor mandando ir à igreja, mas ele se encontra muito próximo de expulsar da igreja, da adoração. E é interessante que Jesus cita, quando ele diz assim: vós fizeste dela covil de salteadores. Ele citou na verdade Jeremias. Ele citou um profeta do Velho Testamento, no capítulo 7 de Jeremias, se não me engano a memória agora, eu não anotei. Mas ele citou Jeremias. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vemos como a motivação dos homens sempre tende a corromper-se, sempre tende a afastar-se do ideal divino. O segundo princípio que eu quero chamar a sua atenção, encontramos claramente no versículo 17, quando Jesus é tomado de zelo e os apóstolos dizem isso. Os discípulos lembram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Na verdade, esse texto está escrito no livro de Salmos. O salmista, que tinha prazer pelo templo do Senhor, provavelmente Davi, aquele homem que, assim que se torna rei, que ele se vê numa casa linda, ele se preocupa em trazer a arca da aliança para junto de si. Davi era muitas coisas, Davi foi muitas coisas, foi um péssimo pai, foi um guerreiro valente, foi um rei maravilhoso. Davi foi muitas coisas, um adúltero, um assassino, ele também foi um homem muito pecador, mas eu lhes digo uma coisa: Davi era um homem de adoração. Ele era um homem de adoração, ele era um homem que tinha um coração quebrantado, e ele tinha um zelo muito forte pela presença de Deus. E por isso eu quero dizer o segundo princípio: na adoração devemos agir com zelo, com zelo. Deus não aceita outra coisa. Deus não aceita que sejamos nem frios, nem quentes, nem frios, nem mornos. Ele quer que a gente seja quente, Ele quer que a gente seja fervoroso na adoração, que a gente busque Ele constantemente, que a gente venha para a casa dele com desejo, como o salmista Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Prefiro estar prefiro um momento na tua presença do que 1000 em outros lugares. Davi era motivado por este zelo. Ele quis construir o templo do Senhor. O Senhor disse: você não pode, você é um homem
que tem muito sangue nas suas mãos. Mas mesmo assim Davi mandou fazer um tabernáculo, uma tenda, e colocou a arca da aliança. E era diante desta arca que ele se ajoelhava, e ele orava, ele adorava. Quando repreendido pelo seu pecado, ele foi para ali buscar a presença de Deus. Ele não fugiu da presença de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, me acompanhasse nessa leitura. Eu gostaria que você marcasse isso, irmão, você que é membro da igreja. Talvez o seu zelo esteja esfriando, talvez você esteja se deixando desmotivar, e o zelo está aí morrendo. Não é o seu problema, não é a motivação errada, mas sim a motivação fraca. Eu quero lhe dizer, meu amado, se você está esperando que o Senhor sobe do céu, que o Senhor venha lhe avie, você está errado. A Bíblia sempre nos colocando a responsabilidade de se dispor diante de Deus. Dispõe-te. Diz para seu irmão do lado, diga, dispõe-te. Só para acordar ele, vai, dispõe-te. Ou melhor, seja disposto. Pronto, você estranhou a palavra. Seja disposto. É interessante como nós facilmente somos corrompidos pela motivação errada e somos dispostos a ganhar dinheiro. Somos bem dispostos a ganhar dinheiro. Se o patrão diz que a gente tem que chegar lá de 3 horas da manhã, a gente vai. Se ele diz que a gente tem que acordar de 4, a gente vai. Se ele diz que a gente tem que fazer serão nesta noite, a gente faz serão. Se ele disser que a gente tem que trabalhar de domingo a domingo, a gente trabalha. Pode ser reclamando, mas vai lá. Para ganhar dinheiro, muitas vezes nós estamos dispostos a fazer muitas coisas, inclusive deixar a família de lado em 2º, 3º, 4º e 5º lugar. Porque para Deus, meus amados, para Deus o nosso zelo é tão pequeno, é tão fraco. Porque para Deus você e eu nos apresentamos nesta noite aqui no culto de adoração, tão indispostos, já se sentando, já cansado. Mas se tivesse que trabalhar numa farmácia, por exemplo, lembrei de Florida Mills, você ficaria de pé o dia inteiro. Ou em outro trabalho, como os vigilantes que tem aqui, como o nosso irmão ali, ele aproveitou e sentou ali na hora da pregação. É duro ter que ficar em pé o dia inteiro, mas temos essa disposição. E quando chegamos na adoração diante do Senhor, estamos ali cansados, queremos nos sentar. Eu tenho que me sentar, eu não vejo problema nenhum para você sentar, pessoas idosas aqui. Mas é curioso, porque muitas vezes eu estou olhando daqui de cima e os idosos estão de pé. São os mais jovens ou os menos idosos que estão se sentando. Claro, irmão, me entenda. Eu sei que ficar em pé ou sentado não lhe qualifica se você tem zelo ou não. Mas fala muito, não fala? Não nos diz muito, nos diz. Pois veja o que Paulo diz aos Romanos 12, versículo 11: nunca lhes falte o zelo. Ele está escrevendo para uma igreja. Ele diz: nunca lhes falte o cuidado, o zelo, mas sejam fervorosos no Espírito. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam, adorem ao Senhor, sejam fervorosos. Há uma recompensa muito grande em ser zeloso, em servir ao Senhor com alegria, em servir ao Senhor com entusiasmo, em colocar em primeiro lugar, em buscar o seu reino em primeiro lugar. Este é um princípio muito importante. Veja que o nosso Senhor Jesus era zeloso. A adoração lá acontecia todos os dias no templo, mas quem morava longe tinha sinagoga, e todo sábado nós encontramos Jesus numa sinagoga, pregando a palavra, ouvindo a palavra, e ele fez isso durante toda a sua vida. Com 12 anos de idade nós encontramos Lucas falando que ele foi para uma festa como essa e ficou lá. O pai e a mãe que o criava, Maria e José, voltaram, mas ele ficou lá, um menino de 12 anos, tão zeloso que ele era. Nós temos que ser zelosos da mesma forma, que não falte óleo sobre a tua cabeça e tuas vestes sejam brancas em todo o tempo. Assim diz o Senhor na sua palavra. E terceiro princípio que eu quero compartilhar, encontramos do versículo 18 ao 21. Na adoração devemos reconhecer que Jesus é a autoridade suprema.
Amém? Na adoração, Jesus é a autoridade suprema e Ele está no templo. E Ele vem ao templo, Ele vai ao templo. Ele sabe que os fariseus, os saduceus estão querendo prendê-lo e matá-lo. Ele sabe que corre risco de vida. Ele corre tanto risco de vida que os discípulos foram para Jerusalém extremamente preocupados. E eles fazem a festa da Páscoa em um lugar secreto, um esconderijo, porque os fariseus, os saduceus, os sacerdotes queriam matá-lo. Mas ele vai ousadamente para o templo. O Senhor está no seu templo. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio de vós. Ele é a autoridade suprema. Precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer que o anjo do Senhor veio ao templo. Aqueles sacerdotes, aqueles homens, aqueles judeus, eles não reconheceram isso. Embora Malaquias capítulo 3, eu gostaria que você me acompanhasse. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1, há uma profecia claramente informando disso. Embora também o outro profeta tinha dito que a glória desta casa seria maior do que a primeira, porque de repente virá o Senhor ao seu templo. E o Senhor estava ali no templo, mas eles não reconheceram isso. Eles não reconhecem a presença do Senhor. Preste atenção, querido, quando nós estamos com a motivação corrompida, quando nós não temos Deus, o Senhor está aqui e você não percebe, você só percebe homens. Você só percebe o pastor, você só percebe se a irmã veio bem vestida, você só percebe se o outro não veio, fulano não veio. Mas se você não percebe que Jesus está aqui, você não percebe que Ele veio aqui, não percebe que estas músicas que nós cantamos não foi para mim nem para você, não foi para lhe emocionar, foi para agradar ao Senhor. Você não percebe que eu estou pregando aqui, não é porque eu gosto de vocês, ou porque vocês me pagam salário, pois eu tenho muito capacidade de ganhar outros salários bem melhores em outros lugares. Eu estou aqui porque o Senhor está aqui e Ele mandou vir aqui trazer essa palavra. Ele mandou vir falar em nome dEle para que vocês saibam que Ele está aqui falando para vocês. Quem recebe esta palavra que eu estou falando não recebe a minha palavra, mas a palavra dEle. E eu tenho que ter o cuidado de, quando pregar aqui, pregar a palavra dEle e não a minha palavra. Por isso que desde sexta-feira que eu estou em cima deste texto, orando, pedindo, tentando entender para passar para vocês, para que não seja a minha palavra, mas a palavra dEle. O Senhor está presente porque a sua palavra está aqui. O Senhor está presente porque você, o Filho de Deus, está aqui. Então temos que reconhecer isto, que de repente o Senhor veio. Veja, 3:1. Eu quero ler só o versículo 2, na verdade. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á, afinando e purificando a prata. Purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. O Senhor veio ao seu templo e eles não reconheceram. Precisamos reconhecer que o Senhor está no seu templo. Precisamos ter muito cuidado com respeito a isso. Eles não reconheceram isso e indagaram ao Senhor: que sinal tu mostras para ter essa autoridade aqui de purificar o templo? O Senhor não é sacerdote. Eles não reconheceram que Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eles não reconheceram que Ele é o Rei dos Reis. Não reconheceram que Ele é o Filho de Deus. Não reconheceram que Ele é o Logos eterno, a palavra viva do Deus vivo, a palavra que criou os céus e a terra, a palavra que é, que era e que há de ser. Não reconheceram nada disso, só viram um louco virando mesa, mas eles não tocaram nele, não puderam fazer nada, porque Jesus é o que Ele é e ninguém pode impedir. É triste o Senhor passear no meio do seu povo e o seu povo distraído. É triste o anjo do Senhor estar ali e nós desapercebidos. É triste porque nós pensamos e criticamos e falamos, estamos com a mente em outros lugares, mas não na adoração.
Na adoração devemos reconhecer isso, irmãos. Este é o terceiro princípio. E o quarto e último princípio que eu quero lhes passar nesta noite, eu estou me esforçando para falar menos, pois ainda minha garganta já está de novo com problemas. O quarto e último princípio encontramos nos versículos 21 ao 22. Na adoração devemos buscar ao Senhor no verdadeiro templo, no verdadeiro lugar. Isso é lindo demais. Versículo 21 a 22, Jesus lança um desafio, do 19 em diante, ele lança um desafio, ele diz: olha, derrubem este templo, vocês não vão derrubar, mas eu vou derrubar. E o templo foi derrubado, literalmente, foi derrubado pelo imperador Tito, no ano 70 da nossa era, literalmente, e até hoje não foi construído, não importa se ele seja ou não. E há muitos cristãos orando para que o templo seja construído, como se Deus fosse habitar ali, como se aquele lugar fosse o lugar mais sagrado de todos os lugares. Não é, meu querido. Jerusalém não é a cidade mais sagrada do mundo, não é, meu querido. Não precisa ter esse zelo todo. Jerusalém é importante para nós, sim, porque é lugar e foco de muito cumprimento de muitas profecias. Mas para nós, lugar de adoração não é neste monte, nem naquele monte, nem em Jerusalém. Jesus vai deixar isso bem claro quando conversa com a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João. Quem adora o Senhor no monte ou em Jerusalém, ou sai daqui para lá, achando encontrar Deus lá, ele não entendeu, ele não sabe a quem adorar. Porque não se adora a Deus ali nem acolá, mas adora-se a Deus em espírito e em verdade, através unicamente de Jesus Cristo. Jesus diz: derrubarei este templo. Faziam 46 anos que esse templo vinha sendo reformado, reconstruído, e ainda levariam mais 28 anos para terminarem o templo. Quando eles terminassem o templo e de embelezar aquele templo, no ano 64, 6 anos depois, o imperador romano destruiria e não ficaria pedra sobre pedra até hoje. Mas ao terceiro dia Jesus levantou, e ele é o templo eterno de Deus. Ele é o templo eterno. E ele diz assim, olha, o versículo continua dizendo, versículo 21, mas ele falar do templo do seu corpo, que ao terceiro dia levantou da morte. Ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele fez a purificação que aquele templo não fazia, que aqueles bois, ovelhas e pombos não faziam. Porque nem ovelha, nem sangue de ovelha, de boi, nem de pombo tira pecados. Mas o sangue de Jesus, esse sim, tira e purifica de todo pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A gente nunca vai aprender esta lição. Ainda há cristãos que veneram esse e aquele objeto como mais sagrado, este ou aquela coisa como uma relíquia. Outro dia eu assisti um filme e a gente caiu de riso. O filme aí está fazendo muito sucesso, acho que o nome é A Freira. E a relíquia mais sagrada de toda a cristandade, qual era? Eles tinham um pouquinho do sangue de Jesus. Até o rapaz abriu o olho assim, e o sangue de Jesus. Victor, acho que foi Victor, foi Theo que estava assim comigo, caiu na risada. Claro que a igreja católica não acredita nisso, mas quanto pedaço de cruz foi vendido por aí, quanto leite do seio de Maria, quanto Senhor morto por aí. Não, queridos, veja o que a Bíblia diz em Atos, somente um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48 e 49. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual lugar do meu repouso? A igreja é o templo do Senhor. A igreja é o corpo do Senhor, é onde o Senhor habita, é dentro de nós. Nós somos santuários do Altíssimo.
Eu ainda gostaria que você lesse esse último texto comigo. Abra o Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos chegar em breve nesse texto e vamos pregar esse texto. Jesus tem uma conversa com a mulher samaritana. E aquela mulher samaritana, por ser samaritana e por ser mulher, ou por ser mulher e por ser samaritana, deixe-me explicar, porque os samaritanos eram mal vistos pelos judeus, e uma mulher não podia entrar para adorar a Deus, era proibida. Tinha o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o pátio dos homens, e só depois tinha o lugar onde entrava o sacerdote para adorar a Deus. Veja que dificuldade, mas as mulheres assumiam a categoria melhor do que os gentios. Gentio é quem não é judeu. Quem não é judeu fica lá bem longe. Aí depois vinham as mulheres. As mulheres ficavam um pouquinho depois. Elas não podiam adorar a Deus. E veja que a mulher diz isso. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20. Ela pergunta a Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, esta hora chegou por Jesus, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja que a mulher sabe, ela diz: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo isso. Ele já está anunciando. Então ele disse: eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Irmãos, devemos adorar o Senhor através de Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Devemos adorar o Senhor aqui, juntos. Devemos adorar o Senhor em casa. Devemos adorar o Senhor no trabalho. Podemos adorar o Senhor vestidos ou nus. Podemos adorar o Senhor em Jerusalém ou em Brasília. Podemos adorar o Senhor em qualquer lugar. Podemos bendizer e glorificar ao Senhor em todo lugar. Eu sei que não tem muito sentido que eu vou dizer, mas mostra o espírito de adoração. Conta-se que uma vovó foi chamada, insistiram os netos para levá-la ao cinema, e ela foi para o cinema. E chegou no cinema, ela viu aquelas cadeiras, lembrou a igreja dela, se dobrou de joelhos e foi orar. E os netos: meu irmão, vovó, pelo amor de Deus, não faça isso não, que aqui não pode. Ela falou: se não pode, então vamos embora. Se não pode fazer isso aqui, eu vou me embora. Isso mostra bem o espírito que nós devemos ter. Em todo lugar, é um lugar de adoração, porque nós somos adoradores. Você é adorador? No novo templo do Senhor, no novo templo, não há classe exclusiva, todos somos sacerdotes, e Jesus o sumo sacerdote. Todos devemos adorar o Senhor. Todos nós somos chamados a adorar o Senhor. Você é chamado para adorar o Senhor. Acordou de manhã, bem cedinho, adore ao Senhor. Se acordar de meio-dia, porque eu falei bem cedinho, alguns puseram a cara feia. Acordou de meio-dia, adora ao Senhor. Adora ao Senhor. Acordou, adora, não reclama. Adora ao Senhor. Vai dormir, adora ao Senhor. Obrigado, Senhor. Pode parecer língua estranha, mas adora ao Senhor. Está chorando, está difícil, passou a noite acordado, passe adorando o Senhor. Passe adorando o Senhor. Eu tive muita insônia na minha vida, principalmente quando eu era recém-casado. Explica, né? Recém-casado, muita conta, igreja, pastor novinho, muita insônia. E eu ficava perturbado. Eu quero dormir, ficava enfiando a cama lá para ver se dormia. Aí eu disse: eu vou adorar, eu vou orar. Mas no sono bem ligeiro. Satanás vai: vou dormir, menino, para de adorar, para de me perturbar. Brincadeira. Adore o Senhor. Passe pela prova, adore o Senhor. Está triste, adore o Senhor. Está alegre, adore o Senhor. Porque o Senhor habita no meio dos louvores
do seu povo. Josafá venceu adorando. Está cheio da Bíblia de exemplos de homens e mulheres que, em vez de reclamar, adoraram o Senhor. Paulo e Silas, quem não lembra de Paulo e Silas? Preso, acorrentado, tinham levado uma surra de varas, e à meia-noite, o que eles faziam? Cantavam, adoravam e oravam ao Senhor, e o Senhor fez a cadeia tremer. Talvez tudo que o Senhor espera de você para restaurar o seu zelo é que você adore. Já pensou nisso? Talvez tudo que o Senhor está esperando, que a sua motivação entre em sintonia com o coração dele, é que você se disponha a adorar. Adore ao Senhor. Vamos ser adoradores. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos nesse instante. Eu lhe convido. Veja que o Senhor achou tão importante a adoração que ele tomou aquela atitude drástica, posso dizer até uma ira santa, uma violência santa. Ele pode, ele é o Senhor. Veja que o Senhor requer de nós adoração. Vamos nos colocar diante do Senhor agora em compromisso. Comprometa-se onde você está. Feche os seus olhos e diga: Jesus, eu quero ser um adorador. Ajuda-me pela tua graça. Eu gostaria de